Minha esposa roubou o dinheiro da faculdade de nossa filha para financiar seu vício em compras e quer que eu assuma a culpa. Estou preso entre a cruz e a espada, e não sei o que fazer. E o problema é que não posso discutir isso com ninguém próximo por motivos de privacidade. Estou com minha esposa Andrea, 48F, e minha enteada Cassie, 17F, há 8 anos. Eu amo as duas profundamente, mas Cassie é uma jovem muito brilhante. Reconhecendo o potencial dela, eu e Andrea decidimos criar um fundo para a faculdade de Cassie para que ela não fosse sobrecarregada por dívidas. Ao longo dos anos, isso se acumulou para mais de $200 mil. Cassie está ciente disso e está contando com isso, pois está tentando entrar na Ivy League. Para resumir, na semana passada descobri que quase $170 mil do dinheiro estavam faltando na conta. Fiquei chocado e perguntei a Andrea se ela sabia de alguma coisa. Ela começou a chorar e disse que tinha gasto dinheiro ao longo dos anos para financiar seu hábito de compras. Fiquei furioso, mas tive um momento de clareza. Eu já havia navegado por esses fóruns o suficiente para saber que um caso era possível, então perguntei a ela se estava tendo um. Ela negou veementemente e ofereceu qualquer prova que eu precisasse. Contas de redes sociais, e-mails, telefone de trabalho, tudo. Ela se ofereceu para me mostrar os recibos também. Não havia nada que parecesse suspeito, e a matemática dos recibos também batia, então deixei para lá. Mas ainda tínhamos o grande problema do dinheiro ter sumido. Ela se descreveu como uma viciada em compras, e o dinheiro da conta de Cassie foi simplesmente irresistível para não usar. Ela não deu desculpas, mas também não ofereceu soluções. Como mencionado antes, eu estava além da fúria. Ela arruinou as chances de Cassie de ir para a faculdade sem dívidas e mudou toda a trajetória de sua vida. Pedi a ela que fosse ficar com a irmã enquanto eu tentava resolver isso. Cassie estava preocupada com o motivo dela estar indo embora, mas dissemos apenas que precisávamos de um pouco de espaço. Ontem, pedi a Andrea que voltasse para casa e tivemos uma discussão extremamente longa sobre como lidar com isso. Ela me interrompeu e fez um pedido. Ela pediu se eu poderia assumir a culpa por ela. Para contextualizar, ela e Cassie não se dão bem por várias razões, e sabendo quão independente Cassie é, ela provavelmente sairá logo após a faculdade, se não durante. Na verdade, eu e Cassie nos damos muito bem, e ela vem até mim para muitos de seus problemas. Andrea teme que isso a afaste permanentemente e ela não queira perdê-la. Eu disse a ela que antes mesmo de discutirmos isso, ela precisava reconhecer o erro e assumi-lo. Ela precisava fazer terapia individual, nós precisávamos de aconselhamento de casal, ela precisava encontrar um grupo de apoio para compradores compulsivos, e eu controlaria as finanças a partir de agora. Ela disse que essas condições eram íngremes, mas justas. Eu disse que ela precisava contar a Cassie o que fez, pedir desculpas e esperar pelo melhor. Ela se recusou e disse que nunca poderia perder Cassie. Eu disse a ela que, para sequer considerar assumir a culpa, ela precisa concordar com as minhas condições. Não sei o que diabos fazer. A última coisa que quero é mentir para Cassie, mas também não quero que Andrea e Cassie se separem para sempre. E a pior parte de toda essa situação é que a vida de Cassie está arruinada de qualquer maneira. E não sei como repor o dinheiro, a não ser talvez pedindo emprestado do meu 401k. Reddit, você tem alguma sugestão? O divórcio é sempre uma opção, mas eu amo Andrea apesar dos erros dela, e namorar aos 52 anos é quase impossível. Edição. Depois que todos aqui me fizeram ver a razão, percebi que não posso mentir para Cassie, eu a amo demais e ela merece a verdade absoluta, por mais feia e difícil que seja. Vou conversar com Andrea e dizer a ela que precisamos contar a verdade para Cassie juntos, como condição para continuarmos juntos. Caso contrário, iniciarei o processo de divórcio e contarei para Cassie de qualquer maneira. Além disso, como sugerido por alguém, não quero que ela tente inverter a situação, então gravarei nossas interações daqui para frente. Edição 2. Quero agradecer a todos aqui por realmente abrir meus olhos ontem. Vocês estão certos. Preciso colocar Cassie em primeiro lugar e, como disse,
Vou contar a verdade absoluta, mesmo que ela fique brava comigo e me renegue, pelo menos saberei que fiz a coisa certa. Além disso, vou pagar pela faculdade dela eu mesmo. Posso retirar dinheiro de alguns lugares, como minha aposentadoria e herança, então ficará tudo bem. Se eu tiver que viver um pouco frugalmente durante a aposentadoria e trabalhar alguns anos a mais, que seja, Cassie, vale a pena. Sinceramente, duvido que sua mãe vá vender suas coisas, por isso estou seguindo por este caminho. Quanto a Andrea, tenho sido criticado por querer deixá-lo escapar, por assim dizer, mas é fácil dizer quando sentimentos realmente profundos não estão envolvidos. Dito isso, não acho que posso continuar com ela. O que ela fez é horrível e arruinou o futuro de nossa filha por causa de seu vício. Tivemos uma longa discussão tarde da noite e eu ameacei o divórcio a menos que ela contasse a verdade para Cassie. Ela me implorou para não fazer isso, mas fui firme. Eventualmente, ela concordou, mas apenas se eu concordasse em não divorciar e ajudasse a reparar o relacionamento delas. Provavelmente não farei nenhuma coisa nem outra. Ela fez a cama dela, então que durma nela. Update: não ficarei com a Andrea. Ela mentiu e manipulou a mim e a Cassie por tempo demais para eu continuar com ela. O fato de ela ter roubado de mim, da Cassie e dos avós da Cassie torna isso tão próximo do imperdoável quanto possível. A parte mais prejudicada aqui é a Cassie. Ela tem um futuro incrível pela frente, e me recuso a deixar que o futuro dela seja desperdiçado porque minha esposa fez escolhas tão egoístas. Também gostaria de responder a algumas perguntas comuns, algumas das quais eu respondi na postagem original, mas postarei novamente aqui para que todos possam ver. Mais da metade do dinheiro na conta veio dos avós da Cassie, ou seja, os pais da Andrea, os pais biológicos da Cassie, e meus pais, a quem ela também chama de avós. Esse dinheiro veio no início, por isso eu sabia quanto deveria ter na conta. Eu nunca cuidei da conta. Embora eu a considere minha filha, oficialmente ela é apenas minha enteada. Como tal, a mãe dela cuida de todos os assuntos financeiros relacionados a ela. Eu simplesmente dava dinheiro para ela colocar na conta, e ela me mostrava, provavelmente adulterados, extratos. Minha crença é que ela embolsava o dinheiro sempre que eu lhe dava. Eu percebi todas as coisas que ela estava comprando. Ela afirmava que estavam em promoção ou porque ela recebeu um bônus do trabalho. Ela ganha muito bem, e eu achava que era responsável com dinheiro, então eu aceitava. Perguntei a ela por que ela precisava de tantos sapatos Christian Louboutin. Ela deu de ombros. E embora as pessoas não consigam entender, é muito fácil gastar $170 mil. Uma parte significativa do dinheiro foi usada para comprar um Mercedes, que eu achava que era um leasing. Ela tinha um Lexus de 7 anos que, segundo ela, os amigos estavam rindo. Manter as aparências para seus amigos ricos é muito importante para ela. Cassie e Andrea não se dão bem por várias razões. Supostamente, Cassie se parece muito com seu falecido pai e Andrea não consegue se relacionar com ela, ou talvez não faça esforço suficiente. Cassie prefere muito mais conversar comigo. Temos limites de pai e filho, mas Cassie me considera uma de suas melhores amigas, palavras dela, não minhas. Percebi que assumir a culpa era uma manipulação dela, além de que isso teria me exposto a uma tonelada de consequências com as quais não preciso lidar. Além disso, honestidade é sempre a melhor política. Eu não estava pensando corretamente na minha última postagem e estava com medo de ficar sozinho e solteiro. Acho que tenho alguns problemas em ficar sozinho que preciso resolver. Além disso, eu realmente amo a Andrea, temos uma conexão muito profunda, mas ainda estou me divorciando dela. Curiosamente, um comentário sobre surtos de clamídia em lares de idosos me fez rir e perceber que eu poderia namorar novamente nessa idade. Além disso, vocês me deram alguns elogios muito legais, então obrigado por esses. Depois da minha última atualização no post original, conversei com a Andrea até altas horas da noite. Ela ficou indecisa sobre admitir para Cassie o que fez. Ela sugeriu que nós dois poderíamos pegar empréstimos e resolver o dinheiro dessa forma. Eu disse a ela que ela tinha um problema e precisava se redimir, o que foi um ponto de discussão daqui. Quando a ameacei com o divórcio,
Ela concordou em contar para Cassie. Desde que eu não me divorciasse dela, acho que ela tem medo de perder tudo. Naquela tarde, sentamos a Cassie e contamos os fatos. Ela pensou que estávamos brincando no início, mas quando percebeu que não estávamos, ficou extremamente chateada. Vou poupar os detalhes, mas ela e Andrea tiveram uma discussão extremamente alta e brutal. Cassie chamou a mãe de nomes realmente terríveis, e Andrea, embora não a tenha xingado, tentou se defender, mas começou a ficar irritada com os nomes que estava sendo chamada. Estavam tão altas que os vizinhos chamaram a polícia. Tive que explicar a situação de maneira desconfortável para eles, torcendo para que não pensassem que eu era algum tipo de agressor de esposa. Cassie disse a Andrea que nunca mais queria falar com ela, e que não queria um centavo do dinheiro dela, e saiu furiosa. Neste ponto, pedi a Andrea para ficar indefinidamente com a irmã dela enquanto damos um tempo para Cassie e eu. Ela não queria ir, brigou para ficar, mas disse a ela que eu e Cassie precisávamos de um tempo longe dela. Então ela arrumou suas coisas e foi para a casa da irmã. Quanto a Cassie, ela foi para o quarto e trancou a porta. Deixou-me entrar depois que contei que sua mãe tinha ido embora. Ela chorou em meus braços e expressou que seu futuro estava arruinado. Eu disse a ela que não estava, que eu cobriria sua faculdade com minha aposentadoria e que eu faria o certo. Ela não sabe exatamente o que é um 401k ainda, mas me disse que não quer que eu trabalhe até os 90 anos como as pessoas no Walmart apenas por causa dela. Eu apenas disse a ela que ela vale a pena, e que você faz coisas estúpidas pelas pessoas que ama. Ela disse que começaria a procurar bolsas de estudo e talvez outras escolas onde pudesse conseguir uma bolsa integral, já que tem notas excelentes e atividades extracurriculares. Em seguida, admiti que Andrea queria que eu assumisse a culpa por ela e que eu tinha considerado isso, mas recuperei o bom senso. Ela ficou chateada comigo e disse que isso teria sido a coisa mais estúpida que eu poderia ter feito. Ela disse que nem teria acreditado que eu fiz isso de qualquer maneira, e só teria deixado mais chateada com a mãe dela. Ela me disse que não me culpa e que não está com raiva de mim pelo dinheiro ter sumido, mas está chateada porque eu queria encobrir a mãe dela. Eu pedi desculpas por isso. Conversamos e ficamos abraçados por mais um tempo antes de encerrar a noite. Na manhã seguinte, recebo uma ligação dos pais da Andrea perguntando se a história era verdade. Cassie contou a eles a história, e eles estavam ligando para confirmar. Eu tinha as gravações de voz e o extrato bancário para provar. Eles estavam furiosos, mas me imploraram para não deixar Andrea por isso, e para tentar ajudá-la com o vício dela. Eu disse a eles que ainda não tenho certeza sobre isso e desliguei. Um tempo depois, meus pais ligaram e me perguntaram sobre isso. Eu confirmei. Provavelmente estavam mais bravos do que Cassie considerando tudo. Eles estão ameaçando processar. Eu disse a eles para se acalmarem e que eu lidaria com isso. Cassie está indo bem, ainda um pouco atordoada, mas parece estar lidando tão bem quanto se poderia esperar. Fiz panquecas para ela esta manhã e isso pareceu animar um pouco o humor dela. Perguntei a ela se quer fazer terapia. Ela disse que vai pensar sobre isso. Farei terapia para mim mesmo. Andrea tem ligado para conversar, mas estou apenas deixando tocar, então ela está deixando mensagem de voz. Ela está oferecendo qualquer coisa para consertar, dinheiro, favores, você escolhe. Mas não vai funcionar. Sinto-me horrível por Cassie, especialmente tão perto do Natal. Acho que vou comprar ingressos para o show da Billie Eilish para ela, já que é sua ídola. Isso não vai compensar de forma alguma, mas pode ajudá-la a se sentir melhor. Atualização final. Passou bastante tempo desde a última vez que estive aqui, muita coisa aconteceu e, para ser honesto, não tive tempo de postar uma atualização aqui, mas finalmente tenho um momento tranquilo para fornecer uma atualização. Primeiramente, quero agradecer a todos por me ajudarem em um momento tão crucial da minha vida. Depois de reler meus tópicos originais, não consigo acreditar como fui indeciso e fraco neles. A perspectiva do meu casamento terminando e morrer sozinho realmente me abalou, o que me fez parecer assim. Iniciei a terapia e percebi que ser solteiro não era a pior coisa que poderia acontecer comigo. Na verdade,
Transformei minha solidão em solitude e aproveitei o tempo para trabalhar em mim mesmo. E se aquela última frase não deixou claro, deixe-me ser o primeiro a dizer que estou solteiro agora. Eu e Andrea estamos legalmente separados e atualmente em mediação de divórcio. Infelizmente, Andrea ainda está muito em negação e está tentando de tudo para me reconquistar, incluindo atrasar o divórcio o máximo possível para que possamos trabalhar em nosso casamento. Ela afirma que começou a ver um terapeuta que a ajudou a enxergar o problema que tem e a colocou no caminho da recuperação. Não sei se acredito, mas disse a ela que é uma coisa boa se for verdade. Ela também pediu desculpas aos meus pais, aos dela e aos pais de seu falecido marido pelo que fez e ofereceu-se para devolver o dinheiro. Todos a perdoaram, mas a mantém à distância. Ela está desesperada para reconectar com a Cassie, mas Cassie cumpriu sua palavra e decidiu nunca mais falar com a mãe dela, pelo menos até estar pronta. Os amigos ricos da Andrea, que ela estava tão desesperada para impressionar, estiveram por perto oferecendo ajuda. Eles podem ser bisbilhoteiros intrometidos, mas foram muito legais comigo e com a Cassie imediatamente após a traição da Andrea. Eles ofereceram desde um ombro para chorar até produtos de confeitaria e datas de spa. Só aceitei realmente os produtos de confeitaria porque nunca recusarei barras de limão caseiras e cookies de aveia com passas. Cassie aceitou as datas de spa, então é isso. Uma mulher em particular, Susan, esteve por perto com mais frequência do que as outras. Enquanto sinto que as outras amigas estavam procurando por informações, ela parecia mais genuína e apenas presente para me ajudar a mim e a Cassie a cicatrizar. Ela cozinhava refeições para nós, ajudava em casa e passava muito tempo de qualidade comigo em particular. Não pedimos, queríamos ou precisávamos que ela fizesse nada disso para nós, mas ela o fez por bondade, e eu realmente aprecio isso. Ficamos muito mais próximos em tão pouco tempo, e eu a considero verdadeiramente uma amiga. É realmente incrível que eu possa me dar bem com alguém que é tão mais jovem do que eu, 14 anos. Normalmente tenho dificuldade em me conectar com pessoas mais jovens, mesmo que sejam adultas. Mas agora chegamos à parte mais importante desta atualização, Cassie. Como presente de Natal para animá-la, a levei uma de suas amigas para Montreal no mês passado para ver sua artista favorita, Billie Eilish, neste festival. Ela adorou, e Montreal é uma cidade tão bonita para visitar. No geral, ela lidou muito bem com a perda de seu fundo universitário. Cassie é uma pessoa muito trabalhadora, e ela colocou o nariz no trabalho tentando encontrar uma bolsa de estudos. Infelizmente, ela perdeu o prazo para a maioria das bolsas de estudo para as quais poderia ter se qualificado, mas a escola de sua escolha está oferecendo a ela um pacote de ajuda financeira muito generoso. Além disso, ela se qualificou para algumas bolsas locais, então conseguiu cobrir todo o seu primeiro ano. E sim, Cassie, felizmente, foi aceita na escola de sua escolha. Na verdade, ela recebeu muitas cartas de aceitação e ofertas de bolsa integral, mas ela tinha o coração decidido pela escola de sua escolha. Na verdade, a deixei lá na semana passada, estou extremamente orgulhoso dela e sei que ela se sairá bem. Agora sou um ninho vazio, sozinho nesta casa grande, e o silêncio é ensurdecedor, mas Susan tem estado por perto para me fazer companhia, e comecei a andar de bicicleta como hobby. Então, no geral, as coisas estão bem, não ótimas, mas certamente melhores do que antes. E com isso, acho que posso encerrar essa saga. O divórcio espero que seja finalizado nos próximos meses, e finalmente poderei seguir em frente com minha vida. Mas o mais importante é que Cassie está realizando seus sonhos e potencial, e não poderia estar mais feliz com isso.